Estarei falando algumas coisas sobre a origem do inferno, né, que dizem que não existe, e algumas questões bíblicas. Quando se faz um estudo, um levantamento de algumas narrativas bíblicas, existiu um momento em que Jesus ele mandou os discípulos irem até uma pessoa que carregava um cântaro de água na cabeça, tá? Só que é uma missão estranha, né? Por quê? Que tipo de pessoa carregava água na cabeça na época dos discípulos? Eu não sei se o texto fala na cabeça, mas fala carregar um cântaro de água. Tá? Na cultura judaica, as mulheres faziam essa função, só haviam duas classes de pessoas que faziam essa função. As mulheres e os monges essênios. Né? E esses monges essênios, eles eram uma religião, né? Eles eram como se fossem os fariseus da época de Cristo, só que eles viviam isolados. Eles tinham o mesmo segmento das leis judaicas, mas só que eles viviam isolados. Né? E exatamente naquela cidade que os discípulos foram procurar esse cara para que ele mostrasse o lugar onde seria feito a última ceia, se eu não me engano, Jesus havia combinado com ele, né? E aí, nesse lugar, em algumas escavações, e até o Flávio Joséfo fala, né, desse lugar, ele fala que nesse lugar teve um terremoto, né? E destruiu aquele lugar, que foi o Alexandre o Grande, que cedeu aquele lugar para os monges essênios. E em algumas escavações foi encontrado o portão dos essênios. E isso daí comprova de que Jesus tinha um contato com um monge essênio e também comprova que de fato a história bíblica é verdadeira, porque quando você pega uma escavação arqueológica, que se não me engano foi no ano de 1980, e você demonstra que naquela localização, onde a Bíblia está narrando uma história de um possível monge essênio, você acaba comprovando um texto bíblico, né? Você acaba comprovando que a história bíblica tem um fundamento. Tá? A outra questão as pessoas falam das palavras inferno, que o inferno não tenha medo do inferno porque o inferno é uma invenção, né? Que vem de uma outra religião e que os judeus pegaram isso e tal, blá, 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 blá. Primeiramente, se você entender a percepção que os judeus tinham sobre o inferno, era muito vaga, muito vaga. Você pode entender isso na era comum, no diálogo entre Jesus e os fariseus. Quando Jesus estava fazendo milagres, os fariseus, tomados de inveja, começaram a atribuir aqueles milagres a Beelzebul. Ali eles estavam blasfemando contra o Espírito Santo. Eles sabiam que um homem que curava um cego de nascença, um homem que libertava as pessoas de demônios, de espíritos, ele sabia que aquilo ali não podia vir do mal, né? Até porque haviam profecias. O próprio Jesus falou a João Batista quando foi questionado. João Batista mandou os seus discípulos e falou, pergunta para ele se é ele mesmo ou se eu tenho que esperar outro. Aí Jesus fala, diz para João Batista que os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo. Isso era um cumprimento de profecias que o Messias iria fazer. Abriu os olhos do cego, abriu os ouvidos dos surdos, era também cumprimento de profecias. Então, naquele momento, os judeus da época, as autoridades judaicas, chamavam Satanás de Beelzebul e acusavam Jesus de estar fazendo sinais por meio desse, que seria, segundo a crença deles, maioral dos demônios. Só que para você entender o tipo de entendimento espiritual que eles tinham acerca de Satanás, do reino das trevas. Eles não sabiam muita coisa. Eles viam o endemoniado gadareno, eles não sabiam o que fazer. Né? Era um homem perigoso que andava entre os sepulcros. Então, você percebe que quando você vai querer questionar a ideia de inferno, seio de Abraão, essas coisas todas, você tem que entender como que aquele povo compreendia essas coisas, né? Porque as revelações nesse sentido, elas vão vir no Novo Testamento, né? No Novo Testamento, o Cristo ele é
sacerdote da ordem de Melquisedeque. O próprio Paulo fala, isso baseado no Salmo 110, versículo 4 e 5. O próprio Paulo fala que da tribo de Judá não se tem sacerdote, né? E que pela questão de Jesus Cristo não pertencer à ordem levítica, ele pela nacionalidade dele, pela descendência dele, ele nem poderia ser contado como sacerdote terreno, como sacerdote da parte levítica. Ele não tinha como ser. E Paulo fala sobre isso. Mas que ele era um sacerdote escolhido por Deus, lá no Salmo 110, sendo sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? Aí a Bíblia chega a falar que se o sacerdócio levítico fosse perfeito, né, tivesse condição de aperfeiçoar o homem, não seria necessário ter um outro sacerdócio, né? Não ter, então já mostra que essa história se encontra lá quando Abraão está na guerra, e aí o Melquisedeque vem, traz pão e água para os guerreiros que são da família lá de Abraão, e aí Abraão lhe dá o dízimo e é abençoado. Aí Paulo fala que mais bem-aventurado é o que abençoa. O Melquisedeque abençoa o pai da fé, mostrando que ele fala que o sacerdócio dele é superior ao de Levi. Por quê? Porque Abraão, quando dá o dízimo, isso Paulo falando, ele está dando o dízimo na pessoa de Levi, que ainda nem havia nascido. Entende? Aí Paulo fala, considerai a Melquisedeque, que é maior do que Abraão. Porque o Melquisedeque é o que abençoa. E isso lá 400 anos antes da lei, tá? Essa ocorrência. E para cá, no Salmo 110, que é muito mais milênios de anos para frente, mais vindo para a Era Comum, mais 1000 anos antes da época de Cristo, você tem ali, no Salmo 110, versículos 4 e 5, a promessa de que Deus jurou que o Messias seria, o Cristo, né, seria sacerdote da ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque nessa ordem, o Jesus Cristo ele morre, ressuscita e se torna sumo sacerdote, ou seja, para interceder para sempre por nós. Porque na ordem levítica, Paulo explica que os homens morriam e não tinha como dar continuidade, eram substituídos. Na ordem de Melquisedeque, o sacerdócio ele reina para sempre. Ele é um sacerdócio eterno. E por isso que Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. E ele vai sempre ser o advogado, o defensor das nossas causas. Então, perceba que o texto é nítido, é claro, né? Então você tem ali, as pessoas falam, não, mas que o inferno não vai existir. Gente, as revelações espirituais, elas começam no Novo Testamento. As revelações de quem é Satanás, dos anjos que caíram do céu, de que o inferno, do que o lago de fogo é preparado para Satanás e seus anjos, mas que os que não tiverem no livro da vida vão cair lá dentro também. E acerca do lago de fogo e enxofre, um fogo que arde em enxofre, significa que é a segunda morte. Como uma segunda morte? Significa que você morre, aí você vai ser ressuscitado no seu corpo e você vai subir para ser julgado. E aí você pode passar pela segunda morte se você for condenado. E ali, no momento do julgamento, há uma questão que diz que quando esses mortos sobem, a morte e o além, ou a morte e o inferno, são jogados dentro do lago de fogo que arde em enxofre. Aonde vai estar o falso profeta e a besta, que foram lançados vivos, isso está em Apocalipse, né? E Satanás e seus anjos, no final de tudo, vão ser lançados ali. Mas quem não estiver no livro da vida também diz que está ali. E ali haverá choro e ranger de dente e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Ou seja, aquele lugar que era para a condenação de Satanás e seus anjos, e essa batalha se encontra lá em Miguel e seus anjos pelejaram contra Satanás e seus anjos. Aí o Apocalipse que vai revelando. Satanás, que é o dragão é Satanás, a antiga serpente lá do Éden, né? Diz que o dragão, com sua cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu.
Aí se o dragão arrastou um terço das estrelas do céu e o dragão é Satanás e a serpente do Éden, então dá a entender que as estrelas são os anjos que seguiram Satanás, né? Por quê? Porque quando houve peleja, ali na revelação da peleja, está quem? Satanás e seus anjos. Então ali é o dragão e as estrelas, que está revelado no Apocalipse. Isso não é interpretação, isso está revelado. Que as pessoas estão pensando que a gente está revelando. Outra coisa, quando você percebe as conexões de texto de arrebatamento, as pessoas perguntam, mas o arrebatamento da igreja é antes, depois? Primeiro, o que é arrebatamento? Acreditava-se que o arrebatamento era no momento em que Jesus viesse, né, ou antes de Jesus vir, as pessoas simplesmente, os corpos, num piscar de olhos, iriam ser transladados e transformados em um corpo glorioso e subido, sem passar por nada. Só que a gente está vendo que nos textos sagrados, no momento da vinda de Cristo, que será nas nuvens, eu já expliquei isso, porque a nuvem é literal, pelo testemunho dos dois anjos que disseram que Jesus, quando subiu aos céus, quando ele esteve aqui na terra, quando ele foi glorificado aos céus, ele sobe nas nuvens e os anjos afirmam, dois anjos afirmam que ele voltaria da mesma forma. Então a nuvem é literal. Eu até cometi um erro achando que naquela época que Jesus aparece lá, que os discípulos estão no barco, eu pensei que ele já tinha sido glorificado, mas eu errei. Eu tenho que retificar isso. Porque na verdade ali ainda Jesus não tinha subido aos céus. Porque aquele texto se dá entre 40 dias que ainda Jesus ficou ressurreto na terra. Depois que ele subiu ao Pai, depois que ele sobe ao Pai, parece que ele não retorna mais à terra. Isso eu estou até retificando aqui, porque foi um erro meu de não entender bem o texto. Então, Jesus quando vem, o texto do Apocalipse é bem claro. Quando ele vem com todo olho verá, né, glorificado com os seus anjos e tal, nas nuvens, no momento que o anticristo, a besta e o falso profeta, né, no caso ali, e que é o anticristo ali, tem a besta, o falso profeta, e o falso profeta para mim é o anticristo. Esse anticristo que recebe poderes da besta, né, ele estará o quê? Subjugando as nações. Ali você vê pessoas decapitadas por conta do testemunho, pessoas recebendo selos na fronte, na mão, do nome da besta ou da imagem do seu nome, né? Então tem que estudar isso aí direitinho, mas é uma marca ao qual as pessoas se disponibilizaram a adorar o sistema e só comprará e venderá, só vai poder comercializar, viver praticamente quem tiver essa marca, né? O restante vai ter que fugir, né? E quando Jesus vem para destruir esse sistema, né? Ele tá vindo para lançar a besta e o falso profeta vivos dentro do lago de fogo, que é a segunda morte, tá? Ele está vindo para destruir aquele sistema e inaugurar o milênio. Ou seja, lá em Jerusalém vai ser o lugar específico onde Jesus vai estar reinando aqui com os seus no milênio. No texto diz que os decapitados, por conta do testemunho, que não aceitaram a marca da besta, eles vão ressurgir e serão sacerdotes para o Deus vivo. Uma mesma promessa que foi feita para muitos cristãos. Tá? No Novo Testamento tem essa promessa, sacerdócio. E Paulo diz sobre essa vinda, exatamente porque só tem uma vinda dele nas nuvens, que os que estiverem, os mortos no Senhor ressuscitarão. Aí cabe entender se são os mortos de todas as épocas desde Adão, ou se são só os mortos daquele momento, né? Da era de Cristo, sei lá, porque são os mortos no Senhor. Então, esses ressuscitarão. Os que estiverem vivos, Paulo fala, nós os que estivermos vivos, ele não estava dizendo porque ele estaria vivo no dia, não. Mas se acontecesse, né, e ele estando vivo, com um abrir e piscar de olhos, serão transformados, ou seja, o corpo não experimentará a morte. Você tem essas situações, por exemplo, você tem Enoque e o profeta Elias, que não experimentaram a morte, eles foram transladados. Então isso vai ser um translado, o corpo humano vai ser modificado para um corpo glorioso, instantaneamente. Né? E vão se unir com esses que ressuscitaram, né? Eles já ressuscitam, parece que de forma gloriosa também,
e sobem para as nuvens, para o encontro com o Senhor, para estar para sempre com o Senhor. Se o Senhor vai estar no milênio aqui na Terra, possivelmente eles vão estar também reinando nesse milênio. Aí ali a idade do homem será diferenciada, né? Vai viver mais, vai ser um lugar muito abençoado, e as nações fora dali não tem como entrar ali. Não pode entrar ali. Só vai uma vez por ano lá para adorar, e se não adorar, os povos vão receber castigos, né? É o que eu entendo. Então, isso vai se dar, a vinda de Cristo vai se dar exatamente no momento em que a igreja estiver passando pela tribulação. Então, alguns vão fugir, outros vão ser decapitados, né? Então, alguns vão ser mortos. Isso as pessoas estão preocupadas, Deus vai nos livrar. Cara, na época de Paulo, os cristãos foram lançados na cova dos leões. Então, não queira você achar que você vai ser livre. Muitos, na época da perseguição lá do Vespasiano, no ano 70, né, que era o abominável da iniquidade ao qual profetizou Daniel, segundo o que Jesus disse, também morreram. Então, tipo assim, as pessoas estão pensando nisso, elas não querem passar por isso, mas tudo dá a entender que no momento da tribulação, porque quando Jesus vem vencer jogar a besta e o falso profeta dentro do lago que arde, jogar vivos eles, a especificação foram lançados vivos dentro do lago de fogo e enxofre, e depois Jesus vai amarrar Satanás por 1000 anos, para que ele não tente as nações, depois vai soltar ele depois de 1000 anos. Né? Então vai haver nações ainda. E os demais mortos não ressuscitam, até que se complete os 1000 anos. Ou seja, os que não morreram no Senhor vão ressuscitar depois desses 1000 anos. E muita gente sobreviveu, por quê? Porque recebeu a marca da besta. Só está morrendo ali quem não tem a marca da besta. Mas a população que recebeu a marca está vivendo sua vida normal. Então o caos ali está sobre os que perseveram na fé. Entende? Então alguns vão ser livres como? Que vão estar vivos porque escaparam, fugiram e tem que fugir mesmo. E ali no momento da vinda dele, todos esses que guardaram o testemunho, que não aceitaram a marca da besta, vão fazer o quê? Ser transformados. E os que morreram naquele momento, mesmo que não foram os decapitados, vão ser ressurretos junto com aqueles que ressuscitaram no Senhor. Então, essa é a ideia que o texto conecta. O texto está muito quadradinho. Aí a pessoa fala, mas tem uma profecia aqui, mas tem uma outra aqui. Mas só que a percepção simples desse texto está assim. Não tem como fugir desse tipo de argumentação aqui. Porque conecta textos, a nuvem literal conecta os textos de Paulo, a ocorrência, porque quando Jesus vem nas nuvens, o traslado se dá no momento exato da sua vinda, né? O corpo glorioso, o corpo é transformado, os mortos ressuscitados primeiro, né? Mortos no Senhor, sobem para estar com ele nas nuvens, ou seja, no momento da vinda, vão ao encontro com ele nas nuvens, exatamente em um momento só que ocorre essa vinda. Porque fora disso é tudo confusão, fora desse entendimento é tudo confusão, porque o entendimento está se encaixando perfeitamente. Pode ter uma coisa ou outra que a gente deixou escapar? Pode. Algumas pessoas falam assim, mas ele falou que todo olho verá até os que os transpassaram. E você acha que não pode ocorrer essa profecia? Todo olho verá até os que os transpassaram. Há alguns que os transpassaram, né? E os que os transpassaram, todos nós transpassamos Jesus, né? Pelos nossos pecados. Mas se você colocar no momento da crucificação, se você botar os responsáveis pela crucificação de Jesus, muita gente se converteu, né? Inclusive Paulo, e naquele momento vai estar ressurreto e vai ver. Porque a ressurreição ocorre antes. A ressurreição ocorre no exato momento em que ele está vindo. Ou seja, você ressuscitou, você está vendo ele vindo. Então tem como cumprir essa profecia, né? Outra coisa. Mas Jesus falou que... E também aquela geração pode estar viva também, né? Da geração que fala... passaram essa geração, mas essa daí já não dá para encaixar no texto. Aí tem que entender o que é geração e tal. Passará essa geração. A geração, nós estamos na era comum, né? A era antes de Cristo era outra era. As gerações estão a partir da era de Cristo, né? Então é uma outra era, né? Você vê que o próprio cálculo
de idade, né, de tempo, começa ali a partir do ano 4 a.C., né? Que ali começa a era cristã. Começa antes do nascimento dele mesmo, né? A era cristã. Então você percebe que também tem um texto que fala assim, até expliquei sobre isso. Alguns aqui há que não passarão pela morte sem antes ver o Filho do Homem no seu reino. Só que o que confunde é que Jesus fala dessa vinda dele nas nuvens antes e depois fala do reino. Aí, 6 dias depois, ele separa algumas pessoas e faz aquela questão do traslado, né? De se trasladar na frente deles, se transformou num corpo glorioso ali e aparece Moisés e Elias. E de quem é aquele reino que está aparecendo ali? É o de Jesus. Ele já tem um reino. Ele, antes de vir à Terra, ele, Pai, me devolve aquela glória que eu tinha contigo antes que houvesse o mundo. Mas por que em Hebreus está falando que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e tal, toda língua confessa que Jesus é o Senhor, todos os anjos o adorem? Será que no céu, ele como filho unigênito, ele não era adorado? Ali você não entendeu o texto, ali está falando ao nome de Jesus. O nome Jesus, ele foi herdado, ele herdou. O anjo mandou Maria e José dar esse nome. Esse não é o nome de Jesus antes de vir ao mundo, né? É um nome que está acima de todo nome, que está sendo exaltado para que nós tivéssemos o poder desse nome. O nome agora testifica quem ele é. Então o que está sendo exaltado ali é o nome de Jesus. Esse é no meu ver. Mas que ele já é príncipe da paz, ele já é. Ele é glorificado como Rei dos Reis. Ele agora se assenta no trono de Deus junto com Deus. Ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no meu trono. Pedro diz, subindo aos céus, reina à destra de Deus. As declarações dos discípulos são essas. Quando João faz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, essa palavra não tem no Gênesis, né? Ela não está ali no início do Gênesis, quando Deus fez o mundo. E a pessoa fala assim, mas Deus está escrito que Deus fez o mundo sozinho, né? Aí eu falei, como é que Deus fez o mundo sozinho? Ele falou, façamos o mundo. Não, você tem que entender, quando ele fala façamos, já tinha o Espírito Santo ali. Eu falei, então não fez sozinho, porque não é só ele, é ele e o Espírito Santo. E você acabou de afirmar que ele fez o mundo sozinho. E o texto está dizendo que havia o Espírito Santo e a palavra está no plural, façamos o homem, a nossa imagem e nossa semelhança. Ou seja, quando Deus fez o homem, não havia só Deus ali, porque está no plural. Pelo menos o Espírito Santo estava ali. Aí quando João fala que tudo foi feito, nada do que foi feito sem Jesus, pode significar que Jesus está ali presente no momento da criação, né? Nós acreditamos que ele também fez o mundo, porque está escrito isso. Mas mesmo de tudo isso, ele está presente ali. Aí João vai começar a falar do verbo que se fez carne e tal, aí depois ele fala assim, ninguém jamais viu a Deus. No finalzinho, quando ele explica que Jesus era o verbo, né? Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai o revelou. Olha a declaração. Não tem nenhuma declaração para outra pessoa que não seja para Jesus. Aí Tito 2,3 chama Jesus de grande Deus. Romanos 9,5 também chama Jesus de Deus. Então você tem declarações que são muito fortes para dizer que ele não é Deus Filho, né?